dos golpistas. Vou embarcar aqui, sem mais delongas, o desembargador Alfredo Atier. Muito boa tarde, doutor Alfredo, tudo bem? Obrigado por estar aqui na TV 247 nesse dia histórico para a nossa democracia. Oi, Aquiles, Regina, Ricardo, parabéns pela cobertura do 247, né? Muito séria, muito imparcial e muito voltada para a informação e para construir a justiça junto com o povo brasileiro, não é? Realmente é um julgamento histórico, não é? Do ponto de vista político, é a primeira vez que nós estamos julgando um ex-presidente e alto comando das forças militares. E, sobretudo, estamos aqui prestando contas para o povo brasileiro de uma tentativa de destruir a democracia, de acabar com a Constituição, né? Então, é muito importante, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, o Joaquim também, o Marcelo lá no Supremo Tribunal Federal, é extremamente importante. Eu tenho muito, muito orgulho de estar aqui com vocês. A alegria é nossa de tê-lo aqui conosco. Vou te passar, Regina, se você quiser fazer alguma manifestação já inicial para o nosso convidado, apenas agradecendo aqui o Luciano Martins, que se tornou novo membro do canal, e também lendo aqui o comentário do Flávio Castro, que está destinando aqui o prêmio Bibi Ferreira para ele, deve ser para alguns dos advogados que se manifestaram anteriormente. Soberano Brasil está pedindo para o Joaquim falar mais sobre a participação desses norte-americanos na comissão lá do Senado, eles estão criando fatos, e essa é a mesma pergunta do Soberano Brasil em um outro superchat. Hussein Brasil está dizendo anistia é os cambal, cana para os milicos golpistas, e em outro superchat está dizendo alegria nos rostos dos líderes da OCX. Bom, Regina, está com você aí, fique à vontade para fazer suas considerações e perguntas para o nosso convidado. Obrigado, Aquiles. Boa tarde, doutora Atier, boa tarde, Ricardo e Aquiles, e todos que estão assistindo a gente, todos e todas. Eu acho que é isso que o doutor Atier falou. Nós estamos presenciando o julgamento mais importante da República e eu acho que isso pode mudar, pode transformar um país. Daqui para frente a gente pode viver um outro tipo de realidade em relação a golpes e todas essas coisas que estão fora da Constituição. Então, e a gente conversou sobre isso ontem, realmente é um momento muito importante. E ontem vimos a fala do procurador-geral, do Gonê, que foi muito eloquente. Então, a gente ouviu uma acusação importante, ele foi detalhe por detalhe, ele até resumiu mais do que ele precisava, ele tinha 2 horas, falou 1 hora só, mas foi muito forte. E essa comparação que eu queria fazer e trazer essa questão aqui para o desembargador e para todos vocês, é a comparação da acusação com as defesas, né? Porque a gente pode começar até pela defesa do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, que, na verdade, eu achei que foi fraca, porque o tempo inteiro era ele reclamando, por exemplo, do cerceamento de defesa, dizendo que não há provas que atrelem o Bolsonaro ao golpe, e dizendo que as provas são chegaram apenas depois da apresentação das denúncias. Enfim, era assim como se desqualificou a delação do Mauro Cid, tudo assim, falou, considerou, disse que o ministro da Defesa ligou para o Bolsonaro, do Lula, ligou para o Bolsonaro pedindo ajuda, mostrando a boa vontade dele com o presidente eleito naquele momento. Enfim, é um disse, né? Disse também que o Bolsonaro não tem vinculação com o 8 de janeiro. Então, eu queria conversar sobre isso, sobre a defesa, mas principalmente a defesa do Bolsonaro, diante da acusação tão firme, tão eloquente do Gonê. Como é que você viu essa defesa? Fraca, consistente? Bom, Regina, os advogados, eu acho que é uma pergunta bem importante, né? Os advogados, eles são advogados experientes, são advogados que têm um nome, né, na advocacia, e eles, digamos assim, desempenharam o seu papel como era esperado num julgamento como este, né? Um papel muito difícil, né? Porque, primeiro, eles estão representando réus que estão sendo acusados de cometer os crimes mais graves
do ponto de vista da história política, da história republicana brasileira, né? E eles fizeram esse papel de um ponto de vista muito tradicional. Eu acho que talvez por isso a impressão, tanto sua quanto do Marcelo, de que seriam defesas mais frágeis, né? Eu diria o seguinte: já faz muito tempo, não é, que a configuração do direito penal, digamos assim, o modo como são feitas as acusações, ele mudou, não é? Você referiu uma coisa bem importante, quer dizer, o trabalho que foi feito pela Polícia Federal foi um trabalho muito, muito sério, muito minucioso, de construção efetivamente daquilo que foi o encontro dessas pessoas e o desejo dessas pessoas de acabarem com o Estado Democrático de Direito e, de forma muito brutal, né, atentarem contra a Constituição. Então, esse trabalho foi muito bem realizado, inclusive com a ajuda de tecnologia, não é? Com a ajuda de uma técnica muito apurada. E parece que, lamentavelmente, a advocacia não acompanhou isso que aconteceu, quer dizer, não acompanhou esse desenvolvimento, digamos assim, do sistema penal, no sentido de se preparar para atacar essa construção feita com a ajuda da técnica, com a ajuda da tecnologia e também com a participação de depoimentos, não é? Você vê que, por exemplo, atacar a delação ou a colaboração premiada do Cid é uma atitude retórica, né? Mas que não destrói as provas que estão no processo, porque você está atacando apenas e tão somente aquilo que essa pessoa disse, não é? Se ele foi contraditório, se ele não foi contraditório, se ele demorou para dizer isso, se ele demorou para dizer aquilo, se ele voltou atrás em algum momento naquilo que tinha afirmado e assim por diante. Olha, Regina, o depoimento de testemunhas e a própria qualquer tipo de depoimento, né, da parte ou das testemunhas, do réu, é sempre falho. A memória humana é um grande desafio para o direito em geral e para o direito penal especialmente, né? Qualquer pessoa que estudou direito sabe que o grande problema, o obstáculo para você provar alguma coisa é se fiar na palavra das pessoas. Porque a pessoa olha e diz, não, aquela pessoa estava vestida de azul, ou ela estava vestida de vermelho, não, eu enxerguei preto. E se você pergunta para várias pessoas, sempre vai haver uma visão diferente do momento, depende de muitas circunstâncias, não é? E no caso específico do Mauro Cid, depende da circunstância de que ele foi encontrado, digamos assim, com a boca na botija, não é isso? Quer dizer, ele estava ali com o seu celular, ele estava despreparado para impedir que as pessoas encontrassem a verdade através dos elementos que ele trouxe, não é? Então, ele vai, aos poucos, revelando os fatos. Ele estava numa situação muito constrangedora, porque havia envolvimento familiar, havia o envolvimento de uma espécie de temor reverencial, porque ele estava trabalhando junto com o presidente da República numa função ali subalterna, mas muito próxima, muito íntima, né? Então, isso tudo... e a par disso também, a gente não pode se esquecer que os antecedentes dessa tentativa de golpe, eles nos remetem lá à ditadura civil-militar. Essas pessoas são herdeiras dos ditadores, das pessoas que participaram da ditadura. São herdeiras diretas. Trabalharam, inclusive, dentro dos gabinetes daquelas pessoas que exerceram a ditadura cruel de 1964 até 1985, 86. Então, havia também essa pressão, como há ainda essa pressão, né? Então, simplesmente desnaturar o depoimento de Mauro Cid, ou esse ou aquela das suas falas, não vai destruir aquilo que é mais importante no processo e que foi revelado, como você disse, Regina, pelas alegações finais do Procurador-Geral da República, o professor Paulo Gonet. Ele trabalhou, sobretudo, com aquilo que está nesse levantamento, que é um levantamento exaustivo de comunicações e assim por diante, não é? Agora, é bom a gente salientar também o seguinte: o advogado de Bolsonaro
também referiu, dizendo assim, olha, foi uma preparação muito longa, isso nunca existiu, isso é uma coisa absurda, no direito penal não tem, ele usou o termo técnico do direito penal, que o termo técnico do direito penal é engraçado, né? Os juristas, também acontece na medicina, mas os juristas às vezes escondem uma palavra simples atrás de um termo em latim, né? O iter criminis, quer dizer, o processo do crime, né? Quer dizer, o decurso, quer dizer, aquilo que acontece desde o momento que a pessoa pensa em cometer o crime até o momento em que ela comete o crime. Então, isso seria, digamos assim, o processo de formação do crime, né? Para que usar a palavra em latim? Isso não torna a questão técnica de forma nenhuma, né? Só esconde, não é? Mas ele usou esse termo, falou, olha, esse percurso de formação do crime foi muito longo, isso é absurdo, isso não existe. Ah, existe sim, porque o percurso de formação de um crime depende da natureza do crime. E esse crime especificamente, ele foi tramado desde o momento em que se iniciou a administração Bolsonaro depois da eleição. Porque tudo aquilo que foi feito contra as instituições, para desacreditar as instituições. Tudo aquilo que foi feito foi para preparar o espírito do povo brasileiro para o rompimento com a Constituição, o rompimento com a democracia. E, no final do mandato, quando estava ali mais ou menos claro que ele iria perder as eleições, isso é bem, bem importante, não é? Quando ele ficou muito claro que ele iria perder as eleições, então ele passou a atuar efetivamente para que houvesse esse golpe de Estado, né? Isso está comprovado. Isso está comprovado pela atuação muito firme desses ministros e dessas pessoas que estão ali sendo hoje, vão ser julgadas até o fim da semana que vem, não é? Eles fizeram vários atos ali em conjunto, em conluio. Não teve nada de isolado, como foi afirmado aqui ou ali. Na verdade, não. Eles construíram isso tudo juntos. Não é? Então, a construção da defesa dos advogados, assim, para resumir, ela é uma construção ligada muito à retórica do direito penal, que eu considero hoje muito ultrapassada. Hoje há necessidade de todos os profissionais do direito, os juristas, se prepararem para um mundo diferente, que é um mundo em que a tecnologia e a técnica estão muito presentes, não é? Antigamente não havia o celular, não havia o smartphone, não havia o jeito de você encontrar as mensagens, não havia o jeito de você recuperar, inclusive, dentro dos computadores, quem é que fez uma minuta, por exemplo, de golpe, não é? Não dá para descaracterizar essa minuta de golpe dizendo o seguinte, olha, a Constituição exigia que fosse convocado o Congresso, o Conselho, aquele outro conselho, assim por diante, porque quem está tramando o golpe, evidentemente, não vai seguir aquilo que a Constituição está prevendo. Não existe isso. O golpe é uma ruptura com a Constituição. Então, aí você está querendo, digamos assim, criar uma imagem bonita, né, de alguém que está procurando recursos constitucionais para acabar com a Constituição. Isso não existe, a Constituição não autoriza isso de forma nenhuma, não é? A Constituição não é um documento absolutamente perfeito, mas é um documento maravilhoso quando ela defende a democracia e é contra a ditadura, impede pensar em golpe e assim por diante, né? Muito bem, Ricardo. Opa, pode completar, doutor Atier. Não. Pode aí, eu vou respondendo as perguntas e vou acrescentar. Legal. Para a gente ter uma dinâmica aqui. O Ricardo Neguton, te passo para você fazer uma pergunta ou um comentário aí sobre essa primeira, dessa defesa dos réus, né? Ou uma pergunta para o nosso desembargador convidado. Primeiro, saudar aqui a nossa eminente audiência. Não reparem se eu abusar muito do juridiquês aqui, porque de tanto assistir esse julgamento eu já estou aprendendo todo o métier aqui, doutor Alfredo. Então, eu fiz aqui, Aquiles, um react. O pessoal gosta de react, né? Das falas dos nossos ilustres advogados. Hoje, depois, eu queria até perguntar para o doutor Alfredo o que ele achou. Sei que tem aquela questão ética também, de um advogado falar do outro, mas eu queria saber a sua opinião também. Eu vou começar aqui, não sei se a gente vai ter tempo de passar por todos, pelo doutor Matheus Milanês, né, que é o advogado do general Heleno. Hoje parece que ele
se alimentou bem, né? Ele não estava com fome, né? Como da outra vez. Até acho que ele imaginou que jantaria mais cedo, mas eu acho que ele teve uma indigestão, pelo menos a meu ver, né? Ele se deu ali uma indigestão na sustentação que ele tentou fazer. Mas vamos lá. Eu pensei aqui, alguns momentos do Matheus Milanês. Ele disse, por exemplo, ele tentou de todo modo descolar, né, a imagem do general Heleno do ex-presidente Bolsonaro. Ele disse que o Heleno, a essa altura, já estava bastante afastado do ex-presidente. Inclusive, ele tentou sugerir que o Heleno já estava se considerando até meio que uma carta fora do baralho, meio que escanteado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse também que o general Heleno aconselhou o presidente Bolsonaro a se vacinar, né, coisa de um avô zeloso, né? E também aqui, eu separei, tem um trecho aqui que ele refuta a acusação de politização do GSI, diz que o general Heleno era ali apartidário e apolítico. Eu separei um trecho aqui, não sei se o Aquiles já está no ponto, de uma fala do general Heleno durante a CPI dos atos antidemocráticos, na Câmara Distrital em Brasília, onde ele mostrou todo o seu apartidarismo e a sua apolítica. Você tem aí no ponto, Aquiles? Não, tem a fala do Milanês aqui só, Ricardo. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Vai subir em tela cheia, peço desculpas, acho que eu separei aqui. Pode subir. Não, eu não tinha separado. Eu tinha mandado para você, né? Não, você me mandou só dois, o do Celso Villard e o do Matheus Milanês. Não subiu. Mas, enfim, nessa CPI dos atos antidemocráticos, o general Heleno, mostrando todo o seu apartidarismo e a política, ele disse que a ditadura de 64, claro que ele não se referiu como ditadura, ele disse que o movimento de 64 livrou o país do comunismo. Né? E aí a gente já quebra toda essa argumentação do doutor Matheus Milanês. Teve um outro ponto que eu separei também, foi quando ele questionou a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes para relatar esta ação. Esse vídeo tem, Aquiles? Tem, vou passar aqui então, peraí. Vou colocar aqui para a gente, compartilhar a tela. Uma citação bem curiosa, em que fala que é de ferrajol a lição de que no sistema acusatório, diante da rígida separação de papéis entre sujeitos processuais, que é seu ponto característico, não é possível que o juiz assuma a iniciativa da prova, do mesmo modo que o acusador não pode exercer a função de julgar. E aqui eu trago ainda uma outra lição do professor Auli Lopes Júnior, em que ele fala é da essência do sistema acusatório a aglutinação de funções na mão do juiz. Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa busca a prova e decide a partir da prova que ele mesmo produziu. Tá aí. A partir desse vídeo, eu já faço uma pergunta para o doutor Alfredo Altier também. Ainda cola essa tentativa de, além de descredibilizar o STF, tirar a credibilidade também do ministro Alexandre de Moraes como relator desta ação penal? E aí, antes, já te passo só adicionando aqui essa pergunta do Zé Abílio, no Superchat, que está dizendo, até que ponto o juiz tem que se ater às provas? Ele leva em consideração a história de vida de Heleno e Braga Neto ou as palavras de palanque do Bolsonaro? Bom, quanto a essa segunda questão, o juiz tem que se ater absolutamente às provas, né? Ele não pode, de forma alguma, utilizar alguma coisa que está fora do processo para julgar. Né? Então, aquilo que está dentro do processo é o que vai ser usado para o juiz para embasar a sua conclusão. Né? No caso, cada um dos juízes, a juíza, quer dizer, os ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal, vão ter que se ater a exatamente aquilo que está dentro daquele inquérito e dentro daquele processo. Né? O levantamento da Polícia Federal, o técnico, aquilo que os advogados trouxeram, aquilo que as testemunhas disseram, apenas e tão somente isso. Né? Mais para frente, quando depois, digamos que ele chegue à conclusão de que os réus são culpados e que devem ser condenados. Aí sim, quando ele vai estabelecer a pena, então ele vai ver o que os réus são. Quer dizer, ele tem que estabelecer uma pena que seja apropriada a cada um dos réus.
Então a vida deles conta muito, né? Então, se já tinham feito alguma coisa errada, se não tinham, se seguiram sempre as leis, se não seguiram, se respeitavam ou não a Constituição, se respeitavam ou não as instituições, assim por diante, tudo vai ser examinado para estabelecer uma pena na medida para cada um desses réus, né? E veja, e é muito importante isso que você falou, viu, o Ricardo, porque essa afirmação com relação à parcialidade do ministro Alexandre de Moraes é uma afirmação recorrente nesse processo. Então, a gente precisa responder a isso de uma maneira que tenha a ver com o que diz a Constituição e que diz o direito brasileiro, não é? As pessoas estão confundindo o fato de que o ministro foi designado dentro do Supremo Tribunal Federal para presidir esse inquérito, né? Quer dizer, portanto, não se trata de prova que ele está fazendo. Quem está fazendo a prova é a polícia que está investigando o crime e ela que está construindo essas provas, né? Não é o ministro que manda a polícia fazer a prova e não é o ministro que faz a prova. Ele preside o inquérito. O que significa isso? Significa que ele defere ou indefere os requerimentos que são feitos dentro desse inquérito. Então, alguém pede, olha, eu gostaria de abrir o sigilo bancário dessa pessoa, porque essa pessoa participou daquilo que nós estamos apurando como crime, e essa pessoa, portanto, tem lá nas suas contas os registros, os depósitos ou não que foram feitos. Então, o juiz ele examina esse requerimento e defere ou indefere de acordo com a lei. Olha, eu vou indeferir porque essa pessoa não está sendo investigada, por exemplo. Ou vou deferir porque essa pessoa está sendo investigada e ela já tem provas de que esse dinheiro foi usado para isso ou para aquilo. Então, o juiz faz apenas isso, não é? Ouve o Ministério Público ou, no caso, a Procuradoria-Geral da República, e defere ou indefere. Não é ele que está construindo a prova. Não é o ministro que está também construindo a delação premiada. Na verdade, a pessoa se apresenta como colaboradora, por meio do seu advogado, tem todo um procedimento e uma série de garantias em torno disso. Não é assim, veja, se não houvesse atenção a essas garantias, há nulidade, claro que há nulidade, porque a pessoa tem que ser preservada e a pessoa dos demais tem que ser preservadas e tem que haver a participação de advogados e advogadas. Então, a pessoa se apresenta para fazer a colaboração, aí são feitas as perguntas a respeito daquilo que ele quer, ele precisa dizer tudo aquilo que sabe, ele tem que entregar todas as pessoas que cometeram o crime e tem que dizer também onde é que estão os elementos de prova que tem que ser buscados. Então, aí não existe nenhum tipo de participação do juiz ou do ministro, no caso específico do ministro Alexandre de Moraes como relator, naquilo que é a delação premiada. Não existe nada disso. O que há é simplesmente a obrigação de ele fazer as perguntas e ele deferir ou indeferir. Isso está na lei. Ele faz isso de acordo com a lei. Outra coisa importante também que precisamos lembrar. Existe na Corte Interamericana de Direitos Humanos uma tendência a criar uma instituição extremamente importante para o processo penal, que é a do juiz de garantias, né? Então, separar o juiz que comanda o inquérito do juiz que depois vai julgar. E aí nós tivemos uma lei brasileira para instituir o juiz de garantias. Nessa lei, primeiro, o Supremo não está incluído, né? Isso é muito importante. E segundo, essa tendência da Corte Interamericana é uma tendência ainda, quer dizer, não estão estabelecidos os parâmetros exatamente do que isso seria. Então, não existe qualquer tipo de nulidade na atuação do ministro Alexandre de Moraes nesse processo, né? É que, como ele, evidentemente, ele assumiu uma função de protagonismo lá no finalzinho do mandato de Jair Bolsonaro e impediu dentro do Tribunal Superior Eleitoral, né, isso é importante, exercendo a função de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é uma função, sobretudo, administrativa, é administrar a eleição, é controlar a eleição, não é tanto uma função judicial de julgar ou não julgar, é uma função administrativa, né? A história brasileira criou essa ideia de que a eleição tem que ser administrada por um tribunal com pessoas que têm garantias dos juízes,
para evitar que houvesse fraude e para evitar que houvesse aquele conluio das elites que caracterizou durante muito tempo e, de certa forma, ainda existe, lamentavelmente, né, em torno das eleições, em torno da política brasileira. Então, o tribunal faz essa administração. E ali ele evitou, com a sua atuação administrativa, que outros elementos do golpe dessem certo, né? Ele fez uma atuação bastante firme. E aí as pessoas confundem um pouco com a sua atuação nesse inquérito, a sua atuação como relator. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E essa afirmação da parcialidade dele, desse ponto de vista, não tem nenhum tipo de fundamento. Quer dizer, ela passa assim como uma tentativa de defesa, né? E, por último, o Aquiles, Ricardo, Regina, eu queria registrar uma coisa que eu acho que é muito importante. É muito grave que esse grupo em torno de Bolsonaro, esse grupo da extrema-direita, né, esteja deixando de levar esse julgamento a sério e esteja concentrando seus esforços para forjar uma anistia, né? Isso é muito grave. Então, na verdade, eles entendem que isso tudo que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal não tem importância, não tem valor, não tem seriedade, e que tudo que eles devem fazer é concentrar seus esforços numa pressão externa e interna para haver anistia no Congresso Nacional, né? Isso é muito grave, muito sério. Mais grave ainda é um governador de estado que jurou cumprir a Constituição afirmar que não acredita no judiciário. Isso é um crime contra o Estado Democrático de Direito, gravíssimo, e isso é um crime de responsabilidade. Esse governador tem que responder por esse crime que está cometendo ao ter afirmado categoricamente isso. Não é a primeira vez que ele faz um ato que é indevido. Durante a eleição municipal em São Paulo, ele também chegou a afirmar contra um candidato que era contrário ao seu candidato, que esse candidato estaria envolvido com o crime organizado. Isso também é muito grave. E há outros momentos em que ele também faz declarações desse tipo, não é? Então, isso é extremamente grave e isso tem de ser repudiado e tem de chamar a atenção do Ministério Público, não é? E também do próprio poder político para que haja o controle no sentido de processar essa pessoa que está fazendo isso. E mais importante do que isso tudo, ô Aquiles, essa anistia ela não é apenas inconstitucional, porque ela afronta a Constituição brasileira diretamente. Sim, ela afronta a Constituição brasileira diretamente. O artigo 5º não permite que se dê perdão para a pessoa que comete crime contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia e contra a Constituição. Mas não é só isso. Essas pessoas que cometeram o crime, elas cometeram esse crime como agentes de Estado, como pessoas que estavam exercendo poder político dentro do Estado. E dar anistia para essas pessoas significa dar uma autoanistia, o Estado se autoanistiar, o Estado se auto-perdoar por aquilo que ele fez. E isso não é permitido. Não importa se as pessoas que vão votar a anistia estavam ou não envolvidas com esse governo. E vejam, é bem importante lembrar, muitas das que estão hoje no parlamento que querem a anistia estavam envolvidas com esse governo. Então, também se estão autoanistiando. Então, isso não é permitido nem no direito internacional, nem no direito interno. Já há, inclusive, condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela anistia anterior, a anistia que foi dada aos ditadores, torturadores, sequestradores, assassinos da ditadura de 64 a 85, 86. Portanto, essa anistia não tem nenhuma chance de ser validada, seja pelo Supremo, seja pela Corte Americana de Direitos Humanos. Então, essas pessoas que estão falando contra a justiça, elas precisam ser punidas. Precisam ser punidas porque estão cometendo crime. Muito bem, o STF já... Aquiles, pode falar, Ricardo. Só para fechar essa minha primeira intervenção aqui, eu já queria deixar uma outra questão para o doutor Alfredo também, que foi uma outra fala agora do advogado César Velarde, que defende o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele classificou a delação do Mauro Cid como uma inovação jurídica do ministro Alexandre de Moraes. E para fechar aqui o
react, digamos assim, do Dr. Matheus Milanês, ele havia prometido apresentar 107 slides, não sei se chegou a isso tudo, eu sei que ele apresentou vários slides, matérias, reportagem, aí eu fiquei com esses 107 na mente, eu acredito que ele quis fazer uma homenagem aos 107 imóveis, né, que foram adquiridos pela família Bolsonaro aí, durante esse período. Mas na segunda intervenção eu volto falando do doutor André Fernandes Farias, que foi muito elogiado pelo Auler, mas eu quero questionar o Auler com relação a isso aí, mas depois eu falo. Bom, temos aqui alguns vídeos também do próprio Celso Villati, que você nos colocou aqui, Ricardo, e também tem um aqui do advogado do Walter Braga Neto, também defendendo, saindo em defesa da corte. Mas, doutor Atier, eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. Entre as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República, os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o de golpe de Estado. E que esses dois crimes, há uma discussão de que seriam um só, na verdade. Você acredita que o Supremo Tribunal Federal terá esse entendimento ou, com base nos autos, já está demonstrado que, houve a tentativa de abolição violenta e os próprios atos que ficaram demonstrados nos autos já configuram o golpe em curso, ou seja, o golpe de Estado, sendo assim, estando demonstradas as duas acusações que, para mim, são as mais graves ali daquelas que estão sendo feitas pela Procuradoria-Geral da República. Como é que você está vendo o desenrolar da acusação desses dois crimes? Aquiles, não há dúvida alguma de que os dois crimes estão presentes, né? Quer dizer, houve tanto uma coisa quanto outra, sem qualquer tipo de discussão. Tanto assim é que as pessoas foram denunciadas por isso, foram investigadas por isso, e dentro do Supremo Tribunal Federal já há antecedentes com relação à presença desses dois crimes, exatamente no julgamento daquelas outras pessoas que executaram o golpe de Estado, quer dizer, que foram lá para a Praça dos Três Poderes, tentando criar um ambiente de caos, invadindo o Supremo, invadindo a Presidência da República, invadindo o Congresso, destruindo o patrimônio público, para que o golpe chegasse ao seu final, né? Então, dentro do Supremo já é a decisão que os dois crimes foram cometidos. A discussão está em você, na hora de dosar a pena, você dizer o seguinte: olha, um absorveu o outro, ou os dois estão presentes, digamos assim, em concurso material ou formal, ou há uma continuidade entre um e outro, e assim por diante, né? Quer dizer, então, a discussão basicamente é essa, para estabelecer qual é a pena, se ela vai ser maior ou menor, não é? Eu entendo o seguinte, porque aí você vai ter juristas mais garantistas, juízes menos garantistas, juristas que entendem que uma pena, num caso como esse, tem que ser uma pena alta, tem que ser mais grave, e juristas que entendem que não, que mesmo sendo um crime grave, tem que seguir uma regra, que é a regra do Código de Processo Penal, que fala sobre o concurso material, formal, crime continuado, etc, etc, etc. Mas eu entendo o seguinte: a lei brasileira, quando a Lei de Segurança Nacional foi afastada para incluir no Código Penal esse capítulo de defesa do Estado Democrático de Direito, bastante importante, né? Isso é uma discussão que começou lá no governo Fernando Henrique, com uma proposta do professor Miguel Reale Júnior, que era o ministro da Justiça, né? E atravessou aí, você vê quanto tempo ela atravessou até ela ser aprovada em 2021. Ficou aí muito tempo, aí quase 30 anos, ela ficou tramitando para ser aprovada dessa forma. E, portanto, houve muito debate, houve muita discussão, houve até propostas até mais rigorosas, que envolviam, inclusive, a proteção da sociedade contra as polícias militares. Lamentavelmente, isso não foi acolhido no projeto final, e assim por diante. Mas, dentro dessa proposta, que não é tão rigorosa, existe a caracterização de um crime e outro. E havia ali, no intento das pessoas que realizaram esse ato, sobretudo nesse grupo, que é o grupo chamado de grupo crucial, quer dizer, são os líderes de todo esse movimento, havia o intento de fazer tanto uma coisa quanto outra, não é? A gente não pode esquecer que havia até planos de assassinato
assassinato do presidente, do vice, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, tanto uma coisa quanto outra são independentes. Quer dizer, eles jogaram tanto para abolir o Estado Democrático de Direito violentamente, como para efetivamente exercer o golpe de Estado. Quer dizer, havia ali vários planos e essas coisas eram independentes uma das outras. Então, portanto, a escolha que o Supremo Tribunal Federal fez quando estabeleceu a pena para aquelas 600 e tantas pessoas, essa escolha vai continuar dentro do Supremo Tribunal Federal. Pode haver uma dissidência, claro, porque a gente não pode prever efetivamente o que os ministros vão decidir diante das argumentações dos advogados, não é? Diante das provas efetivamente desse caso específico. Mas essa dissidência vai gerar consequências para os outros casos. Então, eu não acredito que majoritariamente, não é? Eu acho, inclusive, que vai haver um julgamento unânime, mas eu não acredito que majoritariamente vai haver uma mudança da postura que o Supremo Tribunal tem adotado. Então, eu entendo que os dois crimes vão ser considerados presentes, como estão presentes, ninguém negou isso, a não ser os advogados disseram que os seus clientes, especificamente, não cometeram esses crimes, mas eles não negaram a existência desse crime, né? Nenhum deles negou, não é? Mas é importante dizer o seguinte, os dois crimes estão presentes e vão ter que ser adicionadas as duas penas, e as penas vão ser altas, e tem de ser mais altas do que para aquelas outras pessoas que foram simplesmente executoras. Tem de ser mais altas, porque a responsabilidade dessas pessoas é muito maior do que de todas aquelas. Muito bem, eu vou passar para a Regina Zappa aqui. Antes, só ler o comentário, o superchat do Cristiano Reis, dizendo: disse tudo, Atier, é gravíssimo que governadores e parlamentares estejam escancaradamente desrespeitando a justiça, pedindo anistia para criminosos. E o Hussein Brasil faz uma pergunta aqui, dizendo: doutor Atier, como podemos desarquivar o relatório da CPI da Covid, onde dezenas de corruptos genocidas, muitos deles militares, seguem impunes? E aí eu passo para a Regina e você responde a essa pergunta na sequência. Regina. O que eu queria voltar justamente a um tema que foi mencionado aí no primeiro chat que você leu, que é essa questão do Congresso, né? Essa articulação que eles estão fazendo para aprovar a anistia. Se por acaso for aprovada, então tem duas questões, na verdade. Se essa anistia for aprovada, o STF pode barrar, o Executivo pode barrar. E outra coisa, em relação ao governador Tarcísio, que você também mencionou aí, o que pode ser feito em relação a essas infrações? Ele está cometendo crimes, como você disse. É preciso que ele seja denunciado pelo procurador-geral. Como é que começa essa denúncia ou essa investigação? É possível que isso aconteça com ele? Olha, Regina, é possível, né? E o Ministério Público pode tomar essa iniciativa, eu diria até que deve tomar essa iniciativa, né? Em primeiro lugar, questionando, quer dizer, como é que um governador afirma numa entrevista que não confia na justiça, né? Isso é uma coisa absurda. Ninguém pode dizer isso, nenhum cidadão pode dizer isso. Mas alguém que recebeu o mandato e está distrito àquilo que diz a Constituição, quer dizer, ele tem que cumprir a Constituição, não pode afirmar que desconfia de uma instituição pública brasileira. Inclusive, quando ele deu a entrevista, ele não deu justificativa nenhuma. Ele disse assim, diante de tudo isso que está aí, né? O que é isso tudo que está aí? Isso deixou uma dúvida grave na mente de todas as pessoas, sobretudo aqueles que são os correligionários desse projeto golpista que continua em curso, que continua presente, não é? E que, lamentavelmente, inclusive há editoriais muito corretos e muito contundentes, inclusive da grande imprensa brasileira, dizendo isso sobre essa atuação do governador de São Paulo. Né? Então, é uma opção gravíssima, é uma opção pelo caminho do golpismo, uma opção pelo caminho contrário à lei. Isso é muito sério, muito grave. Então, o Ministério Público tem de tomar essa iniciativa, e não apenas o Ministério Público, mas também a Câmara Estadual de São Paulo pode levar à frente um processo com iniciativa, provocação de qualquer cidadão, qualquer cidadã, para provocar justamente a responsabilização pelo crime de responsabilidade. Isso tem de existir, isso tem de acontecer. Não é?
Sobre a CPI da Covid. Com relação à Covid, eu acho que é muito importante que agora, diante de tudo isso, veja, como sempre acontece, quando alguém está no poder e exerce esse poder, há um temor enorme das pessoas de levarem à frente processos e denúncias contra essa pessoa, né? Porque há uma tradição, lamentavelmente, ruim, autoritária no Brasil, que protege muito a autoridade, né? Protege as personalidades públicas em geral, mas protege muito a autoridade. E agora não é mais isso que está presente. A seguir a essa condenação, eu penso que não apenas essa questão da situação gravíssima que o Brasil teve, os crimes que foram cometidos e foram apurados pela CPI, tem de voltar à baila para que o Ministério Público possa reapreciar essas questões e levar à frente inquéritos para a condenação do ex-presidente e das pessoas que colaboraram nesse projeto, que foi um projeto de um crime contra a humanidade, né? Deixando as pessoas sem vacina, fazendo uma campanha contra a prevenção, indo a fazer passeata sem máscara, dizendo coisas gravíssimas contra as pessoas que estavam acometidas da doença e assim por diante. Quer dizer, tudo isso daí que está envolvido e que levou a um número superior de mortes àquilo que o Brasil poderia ter tido, né? Quer dizer, um número muito grande de mortes no Brasil por causa do atraso na vacina, por causa dessa desinformação que foi criada, as fake news, assim por diante. Tudo isso tem de voltar agora a ser cobrado por meio de ações judiciais que o Ministério Público pode levar à frente, né? O relatório está aí e ele não pode ser arquivado da forma como foi arquivado diante da situação dos crimes que foram cometidos. E tem um monte de outras coisas que têm que ser apuradas. Na verdade, Jair Bolsonaro agora está sendo processado e condenado por uma pequena parte daquilo que aconteceu durante o seu governo. Não é? E há outras pessoas responsáveis também. Nós queremos saber também, por exemplo, o que foi feito com relação à economia. Por que não houve um Ministério da Economia que efetivamente atuasse para regular o mercado durante esse período? Como é que foi deixado tudo às forças de mercado? Por que se aboliu, por exemplo, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência? Por que se aboliram os direitos que estavam previstos dentro da Constituição? O que foi feito com relação a direitos humanos durante esse governo? O que foi feito para proteger as mulheres, para proteger as populações vulneráveis, não é? O que aconteceu com os indígenas que tiveram suas terras invadidas por garimpeiros, não é? Com autorização do governo? Mais do que isso, por que a população brasileira, quer dizer, não a população brasileira, mas a minoria que tem dinheiro, que tem propriedade, conseguiu se armar da forma como se armou durante esse período, com a revogação de princípios constitucionais e da legislação que proibia a utilização de armas pela população. Isso tudo precisa voltar a ser considerado, inclusive gerar processos, porque não basta apenas processar e condenar por esse crime efetivamente. Há outros que foram cometidos, há outras omissões, outras ações que têm que ser apuradas e a gente não pode deixar por isso mesmo, né? A história brasileira tem que, como a Regina falou, eu acho que a Regina falou uma coisa muito importante. A história brasileira agora pode recomeçar a ser contada a partir desse julgamento. Chega de impunidade daqueles que são golpistas, chega de impunidade contra a oligarquia golpista brasileira, não é? Chega de impunidade contra os autoritários, contra aqueles que querem a ditadura. E, portanto, chega de impunidade contra todos esses outros crimes que estão envolvidos nessa história. Muito bem. A nossa diretora Daiane Santos, diretamente lá de Brasília, está nos mandando aqui recortes da manifestação dos advogados de hoje. Eu queria colocar aqui a do advogado José Luiz Mendes de Oliveira Lima, o advogado do Walter Braga Neto, que ele faz uma manifestação de desagravo ao Supremo Tribunal Federal diante dos ataques promovidos pelas pessoas que apoiam o seu cliente, que tem identificação com a ideologia defendida pelo seu cliente. Vou compartilhar a tela aqui rapidinho, a gente escuta e já passo para vocês em seguida falarem. Cadê? Está aqui. Vamos lá. Em toda oportunidade que eu tiver como advogado e como cidadão, eu quero dizer que vou prestar solidariedade ao Supremo Tribunal Federal e aos seus integrantes pelos ataques que essa corte vem recebendo. E eu não tenho a menor dúvida
que a grandeza desta corte e a grandeza de Vossas Excelências já superaram esses ataques. Eu me lembro, ministra Carmen Lúcia, quando do julgamento da ação penal 470, conhecida no mensalão, que Vossa Excelência atuou, que o eminente ministro Luiz Fux também atuou num certo momento, e eu atuei como advogado. Naquela época tinha uma cobertura frenética da mídia, mas em momento algum essa corte sofreu os ataques de Vossas Excelências recentes. E eu acho que é inadmissível, eu como advogado, ministra Carmen Lúcia, eu não tenho como ficar quieto. Eu presto aqui, registro aqui presente a mim, a solidariedade a essa corte e a Vossas Excelências. É isso aí. Os advogados, ora, eles não refutam que houve uma tentativa de golpe, limitando-se a dizer que os seus clientes não participaram, ora reconhece um clima de animosidade que se instaurou contra o Poder Judiciário brasileiro, oportunisticamente omitindo que essa animosidade foi inaugurada pelo Jair Bolsonaro. Não é, desembargador? Porque não adianta você dizer que se instaurou um clima de críticas e de ataques ao Supremo, sendo que isso não brotou do nada, né? O presidente da República, aliás, ainda em 2021, foi o responsável por essa animosidade se espalhar da maneira que se espalhou, culminando com o 8 de janeiro. Então, passo para você fazer considerações sobre esse tema, sobre essa manifestação do advogado Juca, do Braga Neto, que tentou desqualificar também a delação do Mauro Cid, mas, enfim, a meu ver, quero ouvir você se ele foi feliz nisso. Queria só trazer mais uma coisa também para acrescentar aqui. O advogado do general Paulo Sérgio também trouxe mais uma prova contra o Bolsonaro. Queria também ouvir seu comentário, quando ele disse que o tempo todo... Desculpa, eu não sei se vocês falaram sobre isso, que minha internet caiu aqui um momento, mas, enfim, que ele tentou o tempo todo demover o Bolsonaro, né, o general Paulo Sérgio, de adotar qualquer medida de exceção. Quer dizer, ele trouxe mais uma prova, não é isso? Juntar aqui a pergunta do Aquiles. Boa. Muito bom. Olha, primeiro, né, eu acho que é a função do advogado, da advogada, né, eu acho que está lá prevista na Constituição como função essencial a administração da justiça, né, uma das funções mais importantes que existem. Todas são importantes em igual grau, né? E ele precisa preservar a ordem jurídica, né? Ele precisa valorizar as instituições, não é? O advogado não vai dizer que as instituições não funcionam, que elas não são sérias, não é? A não ser diante de uma situação assim provada de forma cabal, né? De um ato grave de corrupção. A lei também prevê como é que se deve fazer isso, ou um ato grave de parcialidade, assim por diante, a lei também prevê como é que se deve fazer isso. Quer dizer, então tem esses recursos. E quando o advogado se dirige à corte, em geral, ele deve valorizar a corte, porque, enfim, ele está se submetendo ao julgamento dessa corte, não é? Então ele está se submetendo ao julgamento daquele juiz, daquela juíza, ele não deve ofender esses juízes, essas juízas. Seria um mau advogado aquele que fizesse isso em primeiro lugar, né? Você vai ser julgado por algumas pessoas e você já chega dizendo que elas são péssimas pessoas, que você não concorda com elas, que você não as leva em seriedade, seria péssimo, né? Para a defesa do seu cliente, né? Mas eu acho bonito quando o advogado faz isso nesse caso específico, porque a situação é muito grave hoje no Brasil, não é? O Supremo Tribunal Federal tem sido muito, muito acusado, né? E quem começou isso, você falou tudo, Aquiles, foi o próprio Bolsonaro, foi o próprio réu hoje, não é? Ele e o seu grupo de apoiadores, né? O bolsonarismo, porque o bolsonarismo ele é o representante dessa onda da extrema-direita internacional que é anti-institucional. Ela quer desacreditar todas as instituições, não é? Ele agiu sempre, Bolsonaro agiu sempre, não apenas contra o judiciário, mas contra a própria instituição que ele tinha que representar, contra a presidência da República, não fazendo aquilo que ele deveria fazer, que ele tinha o dever de fazer, não é? Ele não foi um presidente da República, ele foi um antipresidente da República, na forma como ele atuava, não é? E aí ele inventou aquela desculpa das 4 linhas da Constituição.
A Constituição não são 4 linhas. A Constituição é muito mais do que isso. A Constituição é um mecanismo que envolve toda a sociedade, que tem um monte de direitos que sequer estão previstos dentro daquele texto que a gente compra na papelaria ou vê no site do GovBR. Tem um monte de outras coisas que estão dentro da Constituição que vêm de tratados internacionais e que enriquecem muito a Constituição brasileira. E isso tudo jamais foi cumprido pelo seu governo, né? E a gente tem vários exemplos disso, mas um dos exemplos, o Aquiles, foi um palavrão por meio do qual ele xingou o Supremo Tribunal Federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, num comício no dia 7 de setembro, que é um comício seria para celebrar a independência brasileira nos seus 200 anos. Sequer houve uma comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. É um absurdo. Uma data que passou em branco. Então, veja o antipatriotismo dessas pessoas. E nesse comício ele dirige ao ministro Supremo Tribunal um palavrão. Não é uma coisa vulgar. Então ele está querendo desacreditar, ele acha que as pessoas podem ser xingadas dessa forma. É muito grave, não é? Essa instabilidade, a polarização, na verdade, não existem. Na verdade, o que existe é um grupo de pessoas, bastante numeroso, lamentavelmente, que está insuflando a sociedade para tentar semear o caos. Mas não existe. Você vê, por acaso, alguém do centro, da centro-esquerda ou da esquerda fazerem a mesma coisa? De jeito nenhum. Você vê alguém da esquerda agredindo o povo brasileiro em cercadinhos, xingando as pessoas, xingando minorias, xingando vulneráveis? Você não vê nada disso. Só há um lado que está fazendo isso, e esse lado é o da extrema-direita. Isso no mundo inteiro, mas o Brasil está sendo utilizado como um laboratório para que esse projeto vingue. Isso é muito importante, a resistência que nós estamos exercendo pela imprensa, como essa imprensa maravilhosa que representa o 247, e pelas instituições brasileiras. A reação do presidente Lula diante das ameaças que sofreu é uma reação exemplar, que mostra a vinculação do Brasil com o projeto democrático e de direitos humanos internacional. E a mesma coisa está fazendo o Supremo, né? Eu acho que e tem que ficar nesse patamar, né? A nossa forma de atuação tem que continuar criando as alianças, que não são alianças forjadas pela esquerda, nada disso, que é o comunismo internacional, o globalismo, tudo isso é ilusão. Essas alianças todas estão previstas na nossa Constituição, e a nossa Constituição está ligada à ordem internacional dos direitos humanos e da democracia. Então, tem um monte de tratados. Então, isso é muito importante. Muito bem, Ricardo Neguton, te passo apenas dando informação aqui para o chat, que tem algumas pessoas perguntando. Sim, o julgamento foi suspenso depois da manifestação das defesas dos réus, de todos eles, e retorna na próxima terça-feira, dia 9, às 9 horas da manhã, com transmissão ao vivo aqui pela TV 247. Ricardo, te passo para você fazer uma pergunta de encerramento aqui para o nosso convidado, o Dr. Alfredo Atier, e também agradecendo a presença de todo mundo aqui nessa transmissão. Maravilha. Antes da pergunta, queria fazer mais um react aqui agora sobre o doutor André Fernandes Farias, advogado do general Paulo Sérgio, né? Se não foi ali uma grande sustentação jurídica, nós ganhamos um grande professor de literatura, né? Porque ele citou Fernando Pessoa, ele citou Ariano Suassuna, né? Lewis Carroll, né? O autor de Alice, o País das Maravilhas, né? Ele citou a Eneida de Virgílio, um poema lá do século I, né, um poema grego, onde conta a saga do tal do Enéas, né, cujo destino seria ser o ancestral de todos os romanos. Eu não sei se com isso ele queria nos convencer de que o general Paulo Sérgio Nogueira é o ancestral de todos os nordestinos, né, porque ele nos apresentou também a cidade de Iguatu, confesso que eu não conhecia, e traçou Ceará, e fez uma biografia ali, né, apresentou do seu cliente, aquele menino lá que cresceu às margens do rio, que eu esqueci o nome agora, me perdoe. Jaguaribe, talvez. A cidade de Rio Jaguaribe, é isso? Então, que cresceu lá às margens daquele rio. Me lembrou até aquele personagem Aldemar Vigário, não sei se vocês lembram da escolinha do professor Raimundo Nonato, quando era criança, lá em Maranguape, com aquela cabecinha grande, coisa e tal. Mas, enfim, tentando falar sério aqui, porque essa sustentação do senhor Andrews aqui, eu achei
realmente quase que citou até a sogra, né? Pois é, citou até a sogra. Até a sogra. Pois é, foi vítima de mais uma intervenção ali apuradíssima do ministro Flávio Dino, né, conhecido pelo seu humor característico, mas, enfim, deu essa mancada que a nossa querida Regina lembrou muito bem aí, quando disse que o seu cliente tentava demover o presidente Jair Bolsonaro, a ministra logo pontuou, mas demover de quê? Ele tentou se consertar ali, enfim. Você foi certeiro, né? Sempre certeira também. Agora, o doutor Alfredo Altier, voltando lá à questão do doutor César Vilardi, advogado do Jair Bolsonaro, aliás, as duas sustentações feitas pelos defensores do ex-presidente, deixaram, pelo menos a meu ver, a desejar, né? Inclusive, eles focaram ali muito mais em atacar a delação do Mauro Cid do que defender o seu cliente, talvez por ser quase que indefensável mesmo tentar livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro da cadeia. Tem o doutor Paulo Amador Tomás Almeida da Cunha Bueno, ele parece o nome dele de comendador de província, né? Talvez da província do Rio das Pedras, já que ele estava defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, conhecido como dono daquele território, né? Enfim, mas o senhor Celso Vilardi, ele falou a respeito da delação do Mauro Cid, que foi atacada também por outros advogados, lembrando que ontem a defesa do Mauro Cid deixou claro que não houve nenhum tipo de coação, tá? na sua delação, que o ministro Alexandre de Moraes conduziu ali os trabalhos da melhor maneira possível e que em nenhum momento seu cliente havia se sentido coagido. Agora, tem o vídeo aqui, Aquiles, não sei se você consegue colocar daí ou eu coloco daqui, do doutor se você tiver com ele engatilhado aí. Está aqui, do doutor César Vilardi, onde ele considera essa delação uma inovação jurídica inventada pelo ministro Alexandre de Moraes. E nas redes sociais, o Flávio Bolsonaro, eu estou acompanhando também aqui a repercussão nas redes, fez questão de publicar esse vídeo para tentar fortalecer a narrativa de que o Moraes, além de imparcial, ele está criando jurisprudências para julgar o seu pai. Vamos ver aqui a fala do senhor César Vilardi. A denúncia proposta sobre o crime do contraditório, o Ministério Público sequer fez prova sobre o crime do contraditório a respeito desses fatos. Não há prova. Eu vou tratar disso. E vou tratar também, senhor presidente, de um processo que é histórico, é difícil, é tão difícil e foi muito complicado para a defesa, pesa dizer. Eu sei que já está decidido, mas a defesa, desde o princípio, entendia que a competência não deveria ser da Suprema Corte, sendo, seria do Pleno. Essa matéria já foi definida, não vou tocar no assunto. Mas houve, efetivamente, com todo respeito, um cerceamento que eu vou demonstrar à luz dos entendimentos do próprio Supremo Tribunal Federal. Além disso, senhor presidente, nós temos uma delação que eu também vou também colocar, que, na verdade, alguém chamou aqui de uma jabuticaba. Não é uma jabuticaba, com todo respeito ao doutor Demóstenes. É muito mais grave, porque a jabuticaba existe aqui no Brasil. A delação, da forma como está sendo proposto nas alegações finais do Ministério Público, não é uma jabuticaba, é algo que não existe nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Porque, na verdade, o que está se pretendendo aqui é reconhecer uma parcial falsidade da delação e, ainda assim, fazer um aproveitamento dela diminuindo a pena. Não é isso que diz o legislador, como eu vou comprovar. A quantidade de pena é em relação à quantidade de colaboração das provas que o colaborador traz para os autos para sustentar uma eventual condenação. Mas não é, na verdade, uma parte da pena em função de ela ter uma parte de omissões ou contradições. Omissão ou contradição é algo que deve anular a colaboração. Ela não pode ser aproveitada. Doutor Alfredo, pergunto para o senhor. Esses argumentos aí do doutor César Vilardi, eles se sustentam? O ministro Moraes fez, de fato, uma inovação jurídica nessa colaboração, digamos assim, premiada do tenente-coronel Mauro Cid?
Então, olha, primeiro, não é um caso tão complicado assim, né? O crime é grave e o julgamento é histórico, mas julgar esse crime não é tão difícil. É muito simples, por causa das provas que foram construídas no processo e não estão baseadas. Eu não sei, eu não entendo exatamente, quer dizer, claro, do ponto de vista de uma estratégia retórica, atacar Mauro Cid e a delação é, digamos assim, justificável, né? Ou se explica. Mas não tem nada a ver, digamos assim, com a figura dos clientes que estão sendo defendidos, porque os clientes que estão sendo defendidos, com todo respeito, eles precisam demonstrar que eles não participaram disso, não participaram daquilo, ou cometeram um crime menor, ou não estavam aqui, não estavam lá, e assim por diante. Mas atacar efetivamente essa pessoa, que é o colaborador, não beneficia os clientes, não é? Apenas prejudica o próprio delator, o colaborador, não é? Tentando levá-lo, digamos assim, num afogamento para o afogamento conjunto. Mas aí eu acho que não tem sustentação para a própria defesa, mas isso é uma questão de opinião jurídica, claro, evidentemente, né? E essa colaboração, essa delação, muito embora ela tenha sido dada assim vagarosamente, quer dizer, foi dada de grau em grau, na medida em que eram descobertas algumas questões, chamava-se o colaborador para ele confirmar ou não confirmar, não é? Até como uma chance ao próprio colaborador, porque, independentemente daquilo que ele disse, as coisas já estavam descobertas. Quer dizer, ele era chamado simplesmente para acrescentar algo à sua colaboração, até em benefício dele. Não em benefício do processo, porque as provas já estavam em outros meios, estavam lá no celular, nas minutas, etc, etc. E também estavam nos depoimentos de outras pessoas que colaboraram também, que não são réus, mas que colaboraram como testemunhas. Então, isso não vai beneficiar de forma alguma. E não há invenção alguma na questão da colaboração premiada. Isso, na verdade, esse dispositivo ele vem por influência do direito norte-americano, o direito anglo-saxônico em geral, né, que é muito baseado nessa ideia de uma certa culpa, né, de uma ideia de uma culpa original, né, que não tem muito a ver com o nosso direito, não tem nada a ver com a nossa tradição, mas ela acabou vindo para cá. Também influenciou a Itália, influenciou a legislação de outros países, numa época em que se buscava implantar essa ideia de um Ministério Público mais atuante, que pudesse fazer uma barganha, diminuir a pena com a colaboração, e, sobretudo, ela é útil nos crimes como esse, especificamente, que são cometidos por várias pessoas, né, que há uma quadrilha, digamos assim, né? Há um grupo de pessoas que cometem o crime, então alguém de dentro vem e apresenta, digamos assim, como é que as coisas se dão no interior desse grupo, né? Foi utilizado nos casos da máfia, o crime organizado, e vai continuar a ser utilizado porque tem a sua utilidade. Mas ela, independentemente de existir ou não, e a origem ou não da delação, ela é importante porque o que ela faz, efetivamente? A delação, ela não apresenta prova nenhuma, ela só indica onde é que estão as provas, os meios pelos quais vão ser obtidas as provas. E foi exatamente isso que aconteceu no caso do Mauro Cid. Eu até diria o seguinte, eu acho que ele, quando houver a pena, ele deve receber a diminuição plena que é prevista na lei, e não uma diminuição menor ou não. Eu acho que não. Que não foi pedida pela Procuradoria-Geral, né, doutor Atier? O procurador pediu que fosse uma diminuição ainda menor do que aquela prevista na lei, porque ele entendeu que havia algum tipo de resistência da parte dele em fazer a colaboração de uma vez por todas, né? Mas isso não podia ser exigido dessa pessoa e na posição que ele estava, inclusive, né? Então, acho que dá até para compreender. Mas não é o depoimento dele, ao contrário do que foi afirmado, não é o que ele disse que vai levar à condenação ou à não condenação. O que vai levar à condenação e à não condenação são as provas que foram encontradas a partir daquilo que estava com ele, né? No seu celular e nos documentos que ele apontou. Olha, vão até tal lugar, está ali, essa pessoa estava lá, essa pessoa não estava, assim por diante, e aí há a obrigação de ir lá e confirmar. Essas confirmações é que são provas, não é o depoimento dele, né? Digamos que o depoimento dele não valesse absolutamente nada. Isso não ia influenciar o julgamento. Então, não adianta, esse é um argumento assim mais, digamos, você encontra, quando você faz a defesa,
A defesa é muito bonita, até é bonito ver os advogados exercendo, a gente não deve desprezar isso, pelo contrário, a gente deve achar aquela construção do discurso é uma coisa muito difícil, e sobretudo num caso como esse, não é? Mas a gente deve entender, justificar isso, claro, porque você tem que encontrar um pilar, para usar o termo de um dos advogados, né? Um pé, para você se basear, para você poder ir apreciando aquilo que pode ser a seu favor, né? Então, isso é muito bonito. Até para justificar os altos custos da defesa, né? No caso do Bolsonaro, não é fácil. Lamentavelmente, no Brasil, você tem essa desigualdade enorme, alguns têm, outros não têm, outros têm dificuldade em ter defesa e assim por diante. Mas, eu queria agradecer muito a possibilidade de estar aqui com vocês, que eu admiro muito, né? E na forma do Ricardo, o Ricardo ficou sem elogio, o Ricardo também está muito elegante, está muito charmoso, né? Ele é elegante. Não é apenas a Regina. Como todo carioca, né? Como diz o ministro Estados Unidos. São todos charmosos. E eu queria agradecer muito essa presença, deixar um grande abraço carinhoso, afetuoso para vocês, né? Para todo o pessoal do 247, a Daiane aí que está nos acompanhando de longe, Joaquim, o Marcelo, e sobretudo a comunidade 247, que é um pessoal extraordinário de participação, né? E de engajamento, que eu acho admirável, tá bom? Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês aqui. Nós que agradecemos, desembargador Alfredo Atier. Regina, suas considerações finais, um abraço. Sim, não, quero agradecer muito a participação, doutora Atier, e também ressaltar aqui que ele falou uma coisa muito importante no meio dessa conversa toda, que quem sabe com o final desse julgamento, com a condenação, com a justiça sendo feita, a gente consiga passar para uma outra etapa, que é a denúncia e condenação de tudo que foi feito durante o arbítrio, durante esse governo autoritário, isso que você disse sobre Ministério do Trabalho que não tinha direitos trabalhistas, direitos das mulheres, direitos LGBTQIA+, hein? O Ministério da Cultura que foi extinto. O Ministério da Cultura, tudo que foi feito de uma forma arbitrária e contra a Constituição, se a gente conseguir passar por esse caminho agora, quem sabe a gente chega lá e consegue botar tudo em pratos limpos e mostrar para a população que tudo aquilo foi contra a nossa Constituição. Tudo que aconteceu durante o governo, inclusive no Ministério da Fazenda, né? Então, eu achei importantíssimo isso e tomara que a gente consiga chegar lá. E queria agradecer muito a sua participação e até a próxima, né? Quando a gente puder trazê-lo de novo. Com certeza. Aliás, Aquiles, se me permite, eu já queria estender aqui, deixar um convite para o doutor Alfredo Atier, que já me corrigiram, não sei se eu falei Altier, mas é Atier, comparecer às 22 horas qualquer dia desse. Será muito bem-vindo lá, doutor. Vou com prazer. Vou estar com você também. Gente. Obrigado. Fiquem ligados aí na transmissão da TV 247. Logo mais no Boa Noite, vocês terão todos os cortes e mais detalhes sobre esse segundo dia do julgamento do núcleo golpista. É isso. Tchau, tchau.